Há momentos que a gente nunca imagina que vão ser divisores de água. Uma mulher que acabou de passar por uma cirurgia, que voltou para casa ainda pálida e doendo, esperando encontrar um copo de água e um ombro. O que ela encontrou foi algo que nenhuma mãe deveria viver. Mas naquela sala, enquanto dois filhos adultos exigiam janta e acusavam a própria mãe de drama, havia uma testemunha silenciosa que ouviu tudo, palavra por palavra, e o que aconteceu a seguir mudou aquela família para sempre. Não com barulho, mas com a força tranquila e irrevogável de quem finalmente chegou no limite. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Eu não me lembro direito de como foi o caminho do hospital até em casa. Lembro do cheiro de antisséptico que ainda impregnava a minha blusa, aquele odor específico que cola na roupa e não sai nem com vento nem com sabão, do cinto do carro pressionando exatamente onde a incisão doía mais, do asfalto irregular da rodovia, fazendo o carro tremer levemente a cada metro. Lembro de Renato de olhos fixos na estrada, com aquela expressão fechada e concentrada que ele tem quando está segurando muita coisa dentro do peito e não quer que escape nada, a mandíbula levemente travada, os óculos escuros que não tirou nem quando o sol já tinha baixado. A tarde estava pesada, um calor úmido de março que gruda na pele como plástico e não dá trégua nem quando o sol começa a baixar. Eu ficava olhando para as árvores na beira da rodovia, gameleiras, eucaliptos, aquele mato rasteiro sem nome que cresce na divisa dos terrenos alheios, tentando não pensar na dor, tentando não pensar em nada, só no momento em que eu pudesse chegar no meu quarto, deitar na minha cama e fechar os olhos. 3 dias internada. Parece pouco quando a gente fala assim. 3 dias. Mas quem já ficou num quarto de hospital sabe que o tempo funciona de outro jeito lá dentro. Funciona mais devagar, mais arrastado, marcado pelos horários das medicações e pelas visitas das enfermeiras que chegam a qualquer hora da noite, acendem a luz sem cerimônia e perguntam se você está com dor numa escala de 0 a 10. A cirurgia tinha sido na vesícula biliar, aquela coisa traiçoeira que passou meses me dando sinais e que eu fui ignorando, ocupada demais com tudo e com todos, com a casa, com a comida, com a roupa, com as contas, com os 2 filhos adultos que moravam comigo e com Renato, e que, apesar de terem mais de 20 anos, ainda precisavam que alguém cozinhasse para eles, lavasse para eles, organizasse para eles, como se a capacidade de se virar sozinho fosse uma habilidade que jamais tivesse sido necessária aprender. Até que, numa quinta-feira à noite, a dor chegou de uma forma que eu não tinha mais como ignorar. Uma fisgada que começou nas costas e foi crescendo, 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 como uma mão que aperta por dentro sem avisar, até eu dobrar sobre mim mesma no meio da cozinha, segurando a pia de granito para não cair. Renato me levou às pressas para o pronto-socorro da UPA. Ficamos quase 4 horas esperando numa cadeira plástica dura, debaixo de uma iluminação de neon que fazia tudo parecer branco e cansado. Eu respirando pela boca, tentando controlar a dor. Ele ao meu lado segurando minha mão sem falar quase nada, porque não havia nada útil para dizer. Quando finalmente me chamaram e fizeram os exames, o médico de plantão foi direto. Cálculos grandes. Vesícula muito inflamada. Precisava tirar. Cirurgia de urgência. Eu ainda tentei negociar, mas eu tenho coisas para resolver. Minha casa, meus filhos. E o médico me olhou com aquela paciência exausta de quem já ouviu esse tipo de argumento muitas vezes e disse, simplesmente, que minha vesícula não estava negociando com ninguém. Eu acordei da anestesia com gosto de metal na boca, uma dor surda e constante no lado direito e o barulho do monitor cardíaco marcando cada batida. Renato estava lá, sentado na cadeira ao lado da cama, curvado sobre o celular, mas sem realmente olhar para a tela. Só esperando, percebi. Quando ele percebeu que eu tinha aberto os olhos, se inclinou para a frente e colocou a mão sobre a minha, com um cuidado que não precisava de nenhuma palavra para se explicar. Aquela mão grossa e quente em cima da minha me fez sentir uma gratidão que não cabia em palavras. Meus filhos não apareceram no hospital. Caetano, meu filho de 24 anos,
Mandou uma mensagem no segundo dia. Oi, mãe, tudo bem? Quando você sai? 5 palavras e uma interrogação, como se eu tivesse viajado a lazer. Raíssa, minha filha de 21, ligou uma vez, ficou 3 minutos na linha, perguntou se a cirurgia tinha dado certo, disse, que bom, quando eu confirmei que sim, e desligou dizendo que estava no meio de uma aula. Eu fiquei olhando para o teto depois da ligação, tentando entender o que eu estava sentindo. E o que sentia era uma coisa parecida com aquela sensação de quando você está com fome, mas tão cansada que nem consegue levantar para buscar comida. Uma necessidade que você aprende a deixar de lado, porque aprendeu, ao longo dos anos, que esperar por ela não leva a nenhum lugar. Mas eu estava de volta. Era o que eu precisava me repetir enquanto o carro entrava na rua da nossa casa. Uma rua de paralelepípedo velho que chacoalha o carro e manda uma fisgada de dor direto para o ponto da incisão. Eu estava de volta e ia ficar bem. Renato parou o carro na frente do portão. Desceu, abriu o portão, voltou para me ajudar a sair. Eu segurei o braço dele, não por exagero, não por drama, mas porque qualquer movimento mais brusco disparava aquela dor que ia do lado direito até o ombro, e eu precisava me mover devagar como se fosse de vidro. Ele sabia disso. Colocou o braço em volta da minha cintura com uma leveza calculada, quase sem peso, só para eu sentir que havia um ponto de apoio, caso os joelhos falhassem. A porta da frente estava entreaberta. Eu estranhei, mas não falei nada. Quando empurrei a porta e entrei na sala, o primeiro cheiro que me bateu foi de fritura velha. Aquele cheiro de gordura que já esfriou e ficou impregnado no ar, misturado com o cheiro abafado de uma casa que ficou com as janelas fechadas durante dias de calor. Tinha um prato com restos de ovo e migalhas de pão na mesa de centro. A televisão estava ligada em volume alto num canal de notícias que ninguém estava assistindo, e a luz da tarde entrava pela veneziana fechada em faixas quentes que cortavam a sala diagonalmente. Caetano estava esparramado no sofá. Meu filho de 24 anos, que não pagava aluguel, não pagava conta de luz, não comprava sua própria comida, raramente lavava um prato. Estava deitado de lado com os pés encostados no braço do sofá, a camiseta meio levantada, deixando parte da barriga de fora, olhando para o celular com aquela expressão vaga e entorpecida de quem passou horas rolando tela sem absorver praticamente nada. Do outro lado da sala, Raíssa, minha filha de 21 anos, que frequentava a faculdade com a mensalidade que eu e Renato pagávamos, estava sentada à frente do notebook na escrivaninha do canto. Mas eu vi pelo ângulo da tela que ela estava assistindo a uma série, não estudando, apesar de ter dito na semana anterior que tinha provas chegando. Nenhum dos dois levantou a cabeça quando eu entrei. Fiquei parada na entrada por um momento, com Renato logo atrás de mim, com a pulseira do hospital ainda no pulso esquerdo, com a marca do esparadrapo no braço direito, onde tinham removido o soro, ainda com aquele cheiro de antisséptico impregnado, ainda com dor, ainda com a sensação de que meu corpo tinha sido aberto e cuidadosamente remontado, esperando que um deles olhasse, que percebesse, que dissesse qualquer coisa. Caetano foi o primeiro a levantar os olhos do celular, mas o olhar que ele me deu não era de alívio, não era de boas-vindas. Era o olhar de quem encontrou a solução para um problema que estava pendente há dias. Ah, você está em casa, disse com a mesma entonação de quem nota que parou de chover. Para de drama e vai fazer o jantar logo. Tô com fome há horas. Eu não consegui responder imediatamente. Fiquei ali processando aquelas palavras durante 1 segundo, 2, 3, tentando garantir que eu tinha ouvido certo. A dor no lado direito latejava, regular como um metrônomo, e eu estava segurando a alça da bolsa com os dedos brancos de tanto apertar. Caetano, comecei, com uma voz que não tinha força nenhuma. Mãe. Ele voltou o olhar para o celular, já encerrando o assunto por conta própria. A cirurgia foi simples. O médico disse que era rotina. Não precisava ter ficado tanto tempo lá, não. Foi então que Raíssa virou levemente a cadeira na minha direção, sem fechar o notebook, sem pausar a série. Ela me olhou com um sorriso no canto da boca que não tinha nada de afeto.
Era aquele tipo específico de sorriso de quem está achando graça, mas tentando disfarçar. E disse, com uma voz leve demais para o peso do que estava dizendo: vai querer fingir que tá mal para desviar das tarefas, porque a casa tá do jeito que você tá vendo, mãe. Um caos. E aqui ninguém cozinha que nem você. O silêncio que veio depois pesou como laje de concreto. Eu senti minha garganta fechar. Não de choro. Eu estava além do choro naquele momento, num lugar mais fundo onde as lágrimas não chegam, porque a dor é grande demais para caber em lágrima. Era uma coisa mais antiga, mais pesada, que subia devagar do centro do estômago e ia se instalando no peito como uma pedra quente. Eu conhecia aquela sensação. Era a sensação de ser enxergada apenas pela função que eu cumpria dentro daquela casa, nunca pelo que eu era. De ser um eletrodoméstico que tivera a audácia de dar defeito e precisava ser cobrado por isso. Eu abri a boca, não sei o que ia sair, talvez nada, talvez só ar, mas foi Renato quem se moveu primeiro. Ele deu um passo lento para o lado, saindo de atrás de mim, e ficou visível no meio da sala. E o momento exato em que Caetano levantou os olhos e Raíssa virou a cabeça. E os dois perceberam que ele estava ali, que ele tinha entrado junto comigo, que estava de pé ouvindo cada palavra desde o primeiro segundo. Foi um momento que eu nunca vou esquecer enquanto eu viver. A expressão de Caetano mudou de uma vez. A segurança preguiçosa escorregou do rosto dele como areia entre os dedos e foi substituída por alguma coisa que eu nunca tinha visto no meu filho adulto. Uma consciência abrupta e desconcertante de ter ido longe demais. Raíssa fechou o notebook em silêncio. Devagar, como quem está comprando tempo para encontrar alguma coisa que preste para dizer. Renato os olhou durante um longo tempo sem dizer uma única palavra. Aquele tipo de silêncio que é mais pesado do que qualquer grito. E então, com uma calma que me assustou mais profundamente do que qualquer explosão teria conseguido, com a voz baixa e firme de quem tomou uma decisão bem antes daquele momento, ele disse: precisamos conversar. Os três. Renato não levantou a voz. Esse foi o detalhe que mais me surpreendeu, porque eu conhecia meu marido há mais de 30 anos e sabia que quando ele ficava verdadeiramente, profundamente com raiva, ele ficava quieto. A raiva barulhenta, a que xinga e bate porta, ele reservava para as coisas pequenas, para o motorista que fechava o carro, para a tampa do pote que não abria. A raiva de verdade ele carregava no silêncio, na mandíbula fechada, no jeito que ele olhava para uma pessoa como se estivesse medindo com cuidado o tamanho exato do erro que ela tinha cometido. Caetano e Raíssa ficaram de pé no meio da sala. Os dois tinham se levantado quase que instintivamente, como se ficar sentado fosse ainda pior do que ficar de pé sem saber o que fazer com as mãos. Eu me sentei no sofá porque não tinha mais forças para continuar de pé e imediatamente me arrependi porque sentar de uma vez mandou uma fisgada de dor para o lado direito que me fez prender a respiração por um segundo. Renato notou, porque ele sempre nota essas coisas, e foi até mim sem pressa. Pegou 2 travesseiros do outro sofá e os ajeitou de forma que eu pudesse me apoiar sem pressão na incisão. Só depois que se certificou de que eu estava acomodada, ele virou para os filhos, e eu fiquei ali, com aquele travesseiro nas costas e a dor latejando, observando tudo como se fosse de fora, como se a cena na minha frente estivesse acontecendo com outra pessoa e eu apenas a testemunhasse. Sabe o que é engraçado? Ele disse, e o tom não tinha nada de humor. Eu vim buscar a mãe de vocês no hospital. 3 dias ela ficou internada. 3 dias. E nenhum de vocês apareceu lá. Eu sei porque eu estava lá. Sei cada hora. Que passou. Cada vez que aquela enfermeira entrou no quarto. Cada vez que ela acordou de madrugada com dor e precisou chamar alguém porque eu tinha saído para tomar um café. Então me conta, Caetano. Me conta por que você não foi ao hospital. Caetano abriu a boca. Fechou. Tentou de novo. Eu estava trabalhando, pai. Não deu para ir. Trabalhando. Renato repetiu a palavra com uma neutralidade que era mais cortante do que qualquer ironia. Você trabalha das 18 às 22 horas, 3 vezes por semana. 3 dias de internação. Me diz que em 72 horas, com esse horário, não teve uma hora disponível para ir ver a mãe. Silêncio. E você, Raíssa? Raíssa cruzou os braços sobre o peito.
Eu conheço esse gesto. Ela faz desde criança quando está se defendendo de algo que sabe que errou. Um escudo que ela monta antes de falar, como se os braços cruzados pudessem segurar a responsabilidade do lado de fora. Eu liguei, pai. Perguntei se estava tudo bem. Você ligou 3 minutos. Eu estava lá. Ele não estava mentindo. Eu sabia disso, porque eu vi ele olhando para o celular quando Raíssa desligou. E a expressão dele naquele momento eu não tinha esquecido. E agora, sua mãe entrou aqui pela porta com a pulseira do hospital ainda no pulso, com dor, com o curativo na barriga. Aí a primeira coisa que você, Caetano, disse foi para ela ir fazer o jantar. E você, Raíssa, disse que ela estava fingindo para desviar das tarefas. Raíssa abriu a boca para dizer alguma coisa, mas Renato levantou uma mão, não com raiva, com uma firmeza tranquila que silenciou qualquer coisa que ela fosse começar a construir. Eu não terminei. Ele andou devagar até o centro da sala, ficou de pé com as mãos nos bolsos e os olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele naqueles mais de 30 anos juntos. Era uma expressão de luto, percebi naquele momento, não de raiva, de luto, como alguém que está de frente para uma perda que foi acontecendo devagar demais para ser percebida enquanto acontecia. Eu fiquei calado por muito tempo, ele disse, com a voz um pouco mais baixa agora, como se estivesse escolhendo cada palavra antes de soltá-la. Eu vi vocês crescerem, e foi acontecendo uma coisa devagar. Tão devagar que às vezes eu me perguntava se estava exagerando. Vocês foram parando de ajudar em casa. Foram parando de perguntar como o dia da mãe tinha sido. Foram parando de notar que tinha uma pessoa aqui dentro que fazia tudo funcionar. Que cozinhava, que limpava, que lavava, que organizava as contas, que trabalhava fora e voltava para trabalhar dentro. E que nunca, em nenhum momento, reclamou. E eu fui ficando quieto porque pensei que era fase, que vocês iam crescer de verdade, que iam perceber. Mas o que eu ouvi hoje, o que eu ouvi com as minhas próprias orelhas, não é fase. É o jeito que vocês enxergam a mãe de vocês quando acham que ninguém está olhando. Eu olhei para os meus filhos enquanto Renato falava e vi algo que me custou aceitar. Os dois pareciam menores do que eram. Caetano ficou com os olhos no chão. Raíssa ficou olhando para um ponto fixo na parede, e eu me perguntei em que momento aquilo tinha começado, em que momento específico a engrenagem tinha começado a girar na direção errada, me transformando, invisível e gradualmente, num serviço que eles tomavam por garantido como se fosse a luz elétrica ou a água da torneira. Então vai mudar, Renato disse. Aqui em casa vai mudar, e vai mudar agora. Cada um de vocês vai ter responsabilidades fixas nessa casa, por escrito combinadas. Quem não cumprir vai precisar pensar seriamente em encontrar outro lugar para morar. Não estou ameaçando, estou avisando. E enquanto a mãe de vocês estiver se recuperando, e a recuperação é de semanas, não de dias, ninguém vai pedir nada para ela. Se vocês quiserem comer, vão aprender a cozinhar. Se quiserem roupa limpa, vão aprender a lavar. E se eu chegar em casa e encontrar qualquer coisa diferente disso, a conversa vai ser bem diferente dessa aqui. Ele parou, olhou para os dois de um modo que eu senti mesmo de onde estava sentada. Agora vão. Caetano e Raíssa foram para os quartos sem uma palavra. Eu fiquei olhando para o espaço em que eles tinham estado de pé, para a televisão ainda ligada que ninguém tinha desligado, para o prato sujo na mesa de centro, para a sala que eu mantinha em ordem há anos com as próprias mãos. Renato veio sentar do meu lado. Não disse nada por um tempo. Ficamos os dois no silêncio daquela sala, com o barulho baixo da televisão de fundo. E eu sentia aquela pedra que carregava no peito ir perdendo, devagar, um pouco do peso que tinha. Tá com dor? Ele perguntou. Tô, eu respondi. Mas não é só da cirurgia. Ele assentiu, como se já soubesse desse segundo tipo de dor há mais tempo do que eu imaginava. Naquelas semanas seguintes, Renato cumpriu cada palavra que tinha dito. Comprou os remédios e organizou os horários numa folha que colou na parede da cozinha. Aqueceu sopa, fez omelete, foi buscar pão cedo de manhã. Aprendeu a medir a pressão com o aparelhinho da gaveta da cômoda e anotava o resultado num caderno pequeno que deixava em cima da mesa de cabeceira. À noite ficava do meu lado, enquanto eu dormia levantada com travesseiros.
porque deitar totalmente doía quando eu respirava fundo, e acordava antes de mim para já deixar o café pronto quando eu chegasse à cozinha arrastando os pés de chinelo. Caetano e Raíssa tentaram, naqueles primeiros dias, uma espécie de boa vontade. Caetano lavou a louça 2 vezes sem que ninguém pedisse. Raíssa varreu a sala numa tarde e fez macarrão com molho de caixinha numa outra, e deixou a panela encharcando na pia em vez de lavar. Mas ao menos tinha cozinhado. Mas aquela boa vontade tinha um sabor específico, o sabor de quem está fazendo as coisas esperando que a situação passe logo, esperando que tudo volte ao que era antes. E o normal que eles esperavam era eu, funcionando na cozinha enquanto eles viviam ao redor, invisíveis para o que custava aquilo a mim. Eu ficava no meu quarto, me recuperando, e pensando em quantas refeições eu tinha feito ao longo de todos aqueles anos. Em quantas roupas lavadas, quantos pisos varridos, quantas contas organizadas, pensando em quantas vezes eu tinha adoecido antes, gripes, enxaquecas, aquela virose forte 2 anos atrás que eu encarei de pé porque não havia alternativa, e continuado funcionando, porque se eu parasse tudo parava. Pensando em quanto tempo eu tinha levado para perceber que aquilo não era amor de filho, aquela disponibilidade que eu oferecia sem ser pedida, era acomodação. E a diferença entre amor e acomodação pode parecer pequena de fora, mas de dentro ela é um abismo. Numa tarde, deitada com o teto branco acima de mim e o ventilador girando devagar no canto do quarto, eu tomei uma decisão silenciosa. Não falei para ninguém. Não precisava. Era uma decisão que era minha, só minha, do tipo que não precisa de validação nem de aprovação para ser real. Eu ia sarar, completamente. E quando eu sarasse, nada ia voltar ao que era antes, nem a casa, nem os filhos, e principalmente não eu. 3 semanas depois, quando eu já conseguia andar pela casa sem apoio, sentei com Renato na varanda depois do jantar. Era uma daquelas noites de começo de abril que ainda tem o calor de março, mas já começam a trazer uma brisa mais suave, que cheira a chuva passada e terra molhada. A rua estava quieta, só o barulho do cachorro do vizinho ao fundo e o farfalhar das folhas da mangueira perto do portão. Eu quero retomar umas coisas, eu disse. Renato esperou, sem pressa. Quero voltar para a academia. Quero ligar para a Conceição, que faz tempo que a gente não se fala. Fiz uma pausa. E tem um curso de confeitaria que eu quis fazer uns 3 anos atrás e que eu deixei para lá porque sempre tinha outra coisa mais urgente. Eu quero fazer esse curso. Ele ficou me olhando por um momento. E então, com o sorriso simples de quem acabou de ouvir exatamente o que precisava ouvir, disse: já era para ter feito antes. Eu ri. Foi um riso genuíno, do tipo que vem do peito, e me surpreendeu um pouco porque fazia um tempo considerável que eu não ria desse jeito. Daquele jeito leve, sem nada pesando por baixo. Aquele momento na varanda, com o cheiro de terra molhada e a brisa de abril, foi o momento em que eu comecei a entender que o que estava acontecendo dentro daquela casa não era só uma bronca, não era só uma crise que ia passar, era uma virada, e que eu era, finalmente, a única pessoa responsável por decidir para onde eu ia virar. O médico me liberou para retomar as atividades normais 6 semanas depois da cirurgia. Naquela manhã, eu fui sozinha à consulta, o que já era diferente, porque nos meses anteriores eu nunca teria ido a nada sozinha sem sentir que estava abandonando alguma responsabilidade que me esperava em casa. Renato tinha oferecido me acompanhar, mas eu disse que queria ir, que precisava ir. Sentei na cadeira da frente do consultório. Ouvi o médico me dizer que a cicatrização estava perfeita e que eu era uma paciente que tinha seguido direitinho as instruções de repouso. Agradeci, saí, desci as escadas e fui tomar um café sozinha num lugar que ficava na mesma rua. Um café pequeno com mesinhas de fora na calçada, cheirando a pão assado e expresso recém-passado. Pedi um café com leite, sentei de frente para a rua e fiquei ali, simplesmente ali, sem pressa, sem culpa, sem ninguém me esperando com alguma necessidade urgente. Foi a primeira vez em muito tempo que eu fiz alguma coisa só para mim, sem me sentir culpada por isso. Muita coisa tinha mudado nesses 2 meses. Renato tinha sentado com os 2 filhos numa tarde de sábado e estabelecido, por escrito,
as responsabilidades de cada um dentro de casa. A lista estava colada na geladeira com 2 ímãs. Caetano ficou responsável por lavar a louça, tirar o lixo e repor o mercado quando algo da lista acabasse. Raíssa ficou com a limpeza do banheiro compartilhado, a varrição da sala e do corredor, e com preparar pelo menos 2 refeições por semana. Os 2 também passaram a contribuir com uma quantia mensal para as despesas da casa. Não muito, mas era o princípio de algo com nome: responsabilidade. No começo, eles fizeram tudo do jeito que a gente faz quando está sendo observado, com cuidado performático, procurando nos olhos de Renato algum sinal de aprovação. Mas as semanas foram passando e o normal que esperavam não voltou, porque eu não voltei. Não aquela versão de mim. Eu voltei diferente. Comecei a ir para a academia 3 vezes por semana. Algo que eu tinha tentado anos atrás e abandonado, porque sempre havia algum motivo mais urgente me esperando em casa. Voltei a ligar para a minha amiga Conceição, que eu tinha ido me afastando aos poucos, porque quando a gente não cuida dos próprios relacionamentos, eles vão murchando de um jeito que a gente mal percebe. E de repente, faz 6 meses que você não se fala com alguém que já foi essencial. Peguei uns cadernos antigos e comecei a anotar, primeiro sem objetivo, depois com um propósito claro. Me inscrevi naquele curso de confeitaria que eu tinha adiado durante anos. Num sábado de manhã, enquanto a casa estava quieta e o sol de abril entrava pela janela do quarto de um jeito que parecia convidar, eu me inscrevi. A mudança em mim incomodou Caetano e Raíssa de um jeito que eu percebi, mas não comentei. Eles não sabiam bem como se relacionar com essa versão de mim que não estava disponível a toda hora, que saía com agenda própria, que às vezes simplesmente não estava quando precisavam de alguma coisa. Caetano tentou, numa tarde, me pedir que eu fizesse a feijoada que ele gostava. Mãe, faz a sua feijoada hoje, que saudade. E eu disse com gentileza, mas sem hesitação, que não estava no meu dia de cozinhar. A expressão que passou pelo rosto dele naquele momento era surpresa misturada com o início de uma compreensão de que as coisas tinham mudado de verdade. O momento que eu não esperava veio numa sexta-feira à noite de maio. Caetano chegou em casa mais cedo do que o horário habitual, o que já era estranho, e foi direto para o quarto. Depois de uns 20 minutos, saiu e veio até a cozinha, onde eu estava preparando chá. Ficou parado na entrada, encostado no batente da porta, os braços cruzados do jeito de quem está com dificuldade de começar alguma coisa. Não o cruzamento defensivo de Raíssa, mas o de quem está tentando se segurar por dentro. Mãe, ele disse, com uma voz que eu não reconheci de imediato, porque era mais baixa, mais incerta, enxuta de qualquer casca que ele normalmente colocava por cima. Eu desci o fogo do fogão e me virei para ele. Pode falar, filho. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para o piso. Eu fui mandado embora hoje, do trabalho. Uma pausa. Não foi por nada que eu fiz. Foi corte de funcionários. Mas eu tô com o aluguel do próximo mês em aberto e um pouco no cartão também. Eu sei que não é o momento, eu sei que as coisas aqui mudaram. Mas eu não sei o que fazer e você é a primeira pessoa que eu pensei em vir falar. Eu olhei para meu filho, para aquele homem de 24 anos, que, deitado no sofá naquele dia de março, tinha me pedido para fazer o jantar, enquanto eu mal conseguia me manter de pé. Aquele mesmo homem estava agora parado na entrada da minha cozinha, sem saber o que fazer com as próprias mãos. E eu senti muita coisa ao mesmo tempo, como a gente sente quando a vida apresenta situações que não cabem numa emoção só. Senti a raiva velha e justa que não tinha ido embora completamente. Só tinha encontrado um lugar para repousar. Senti tristeza por ele, pela versão de 24 anos que não tinha aprendido a enfrentar as coisas antes de ser obrigado, porque sempre houve alguém fazendo o enfrentamento por ele. Senti amor, aquele amor inconveniente e irracional que não some nem quando a gente quer. Mas, acima de tudo, eu senti que aquele momento era importante. Era a primeira vez que Caetano estava de verdade, de carne e osso, e diante de uma consequência real, sem a rede invisível que eu sempre fui para ele. Senta, eu disse, apontando para a cadeira da cozinha. Ele sentou. Me conta tudo. O que aconteceu, o que você tem, o que você deve.
Me conta tudo e a gente vê o que dá para fazer com isso. E ele contou. Demorou. No meio da conversa, Renato apareceu na porta da cozinha, avaliou a situação, pegou uma cadeira sem fazer barulho e sentou. Os três ficamos ali até tarde, com o cheiro do chá que esfriou sem que ninguém bebesse, com a luz da cozinha criando aquela claridade amarelada de quando a conversa fica séria de verdade. Eu não dei dinheiro a Caetano. Essa decisão Renato e eu tínhamos tomado juntos. Mas havia outro tipo de ajuda. Naquela noite, sentamos e montamos um plano real. Listamos as despesas, vimos o que podia cortar, identificamos trabalhos temporários que ele podia fazer enquanto procurava algo fixo. Atualizamos o currículo dele, que estava parado há 2 anos. 3 semanas depois, Caetano tinha 2 freelas e uma entrevista marcada. Raíssa veio de um jeito diferente. No começo de junho, quando as provas finais se aproximavam, ela apareceu no meu quarto com um caderno embaixo do braço e a expressão de quem precisa de ajuda, mas ainda está decidindo se pede. Mãe, eu tô travada nessa matéria de análise de dados. Tenho que entregar um relatório e não tô conseguindo organizar o raciocínio. Não sei nem por onde começar. Eu estava anotando o que tinha aprendido no curso de confeitaria. Tinha feito meu primeiro bolo de camadas no sábado anterior e queria registrar tudo enquanto estava fresco. Fechei o caderno, olhei para ela e disse: "Qual é a matéria?" Ela me explicou. Era algo que eu entendia bem, antes de casar e antes de a vida ir me absorvendo em outras direções. Eu tinha trabalhado anos numa área que lidava com organização e análise de processos. Renato sabia disso. Raíssa, claramente, não. Quantas horas você tem até a entrega? 48. Passei 2 horas com ela naquela tarde. Não fiz por ela. Deixei claro desde o início que eu ia orientar, não resolver. No final, quando ela tinha o esqueleto do relatório estruturado e o raciocínio estabelecido, ficou olhando para o papel por um tempo. E então me olhou com uma expressão que eu não soube nomear direito. "Mãe", ela disse devagar, "eu não sabia que você sabia fazer esse tipo de coisa." Eu sorri. Não foi um sorriso amargo, apesar de ter todos os motivos para ser. "É porque vocês nunca perguntaram", eu disse. Ela ficou quieta. Fechou o caderno e ficou olhando para a janela por um longo momento antes de sair. Naquele silêncio havia muita coisa. O começo de uma compreensão que ainda não tinha nome, mas que eu sentia se formando. Algumas verdades levam tempo para chegar. A gente planta e espera. Renato me perguntou naquela noite, enquanto a gente tomava chá na varanda, que agora era algo que fazíamos todo dia, aquele ritual simples que nunca tínhamos tido tempo de ter antes, se eu estava bem. Eu pensei antes de responder. Eu tô melhor do que bem. Eu disse-lhe por fim. Eu tô me encontrando. Ele ficou me olhando com aquela expressão que eu conheço há mais de 30 anos, que significa que ele tem alguma coisa para dizer, mas vai esperar o momento certo. Esperou. Então disse: "Eu fiquei com muito medo naquele dia, Marlene. No pronto-socorro, quando o médico saiu da sala e disse que ia precisar de cirurgia. Eu peguei a mão dele em cima da mesinha da varanda. Eu também", eu disse, "mas de coisas diferentes. Você ficou com medo de me perder. Eu fiquei com medo de continuar existindo do jeito que eu estava existindo." Ele apertou minha mão com uma força que disse muito mais do que qualquer palavra teria conseguido. Não foi uma vingança espetacular. Não foi barulhenta, não foi dramática. Foi feita de semanas e de mudanças pequenas que foram se acumulando até criar uma vida diferente, a minha vida, que eu tinha deixado de lado sem perceber. Fui pegando de volta pedaço por pedaço, com as próprias mãos. A cozinha da minha casa continuava cheirando a comida boa, mas agora era uma escolha, não uma obrigação sem beira. Minha agenda tinha compromissos meus. Meu nome tinha peso, não só na lista de afazeres domésticos, mas em conversas, em saberes, em uma história que eu tinha e que ninguém tinha se dado ao trabalho de perguntar sobre ela. E quando eu cruzei a porta de casa naquele dia de março, pálida e com dor, com a pulseira do hospital e o esparadrapo no braço, jamais imaginei que aquele momento horrível seria o começo de algo que eu nunca tinha tido coragem de construir para mim mesma. Às vezes a gente precisa chegar no fundo para finalmente decidir subir. E eu subi.